Olá, pessoal, boa tarde a todo mundo que nos acompanha no YouTube e também no Facebook. É um prazer estar com vocês na tarde de hoje também. E hoje eu estou fazendo essa live para debater um tema que, infelizmente, tem tomado o centro do noticiário e o centro das discussões sobre o problema da Covid-19 do Brasil. E eu digo, infelizmente, inclusive estava conversando com a Natália antes de começar a live sobre isso, porque o centro das nossas atenções nesse momento deveria ser pensar em como equipar os leitos de UTI, como garantir respiradores para a população, como garantir que tenha um atendimento universal, porque tem muita gente que, inclusive, fica na porta do hospital ou morre dentro de casa porque nem sequer consegue ter vaga nos leitos. Mas, infelizmente, nós precisamos debater sobre a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, né, que é o nome mais adequado, porque muita gente vem vendendo a cloroquina, apresentando para a população como se fosse a cura milagrosa da Covid-19, a solução para todos os nossos problemas. E como se todo o restante dos esforços para identificar uma vacina, o restante dos esforços para atender os pacientes fosse bobagem, ou seja, não precisa se preocupar com o isolamento social, basta distribuir hidroxicloroquina para o povo todo. Só que não é bem assim. Não é bem assim, justamente porque existem pesquisas científicas, gente formada, capacitada, que entende do que está fazendo, que já comprovou e segue precisando ter que comprovar diariamente que ela não tem esse papel milagroso e que, infelizmente, também a ciência não funciona dessa forma. É muito raro quando se encontra a fórmula milagrosa para resolver todos os nossos problemas. A gente está falando de uma pandemia muito complexa, né? De uma doença ainda muito recente, e que é muito difícil já imediatamente identificar, né, possibilidades de cura e de tratamento. Não é dessa forma que se descobre o remédio milagroso, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso. Eu queria muito falar disso com vocês já há algum tempo, e eu fiquei muito, muito feliz que a Natália aceitou o convite para fazer essa live. Eu conheci, na verdade, a Natália no podcast da Folha, no café da manhã, que eu ouço todas as manhãs enquanto estou tomando banho, antes de começar o dia. Eu falei, meu Deus, que mulher incrível, primeiro pela quantidade de conhecimento, pela propriedade com que você fala, mas também por ser uma mulher cientista, pesquisadora, e eu acho que isso é muito importante, né? Porque se a gente vê hoje que as mulheres são a linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, nos hospitais, as enfermeiras, enfim, aquelas que estão atendendo os pacientes, também podem e devem ser a linha de frente na pesquisa científica para ajudar a sociedade a lidar com um momento tão difícil. Então, Natália, primeiro, muito, muito obrigada. Eu queria começar com você se apresentando o que é o seu trabalho, por que é tão importante, e assim, explicando mesmo, assim, do básico ao complexo, porque eu acho que é um pouco o nosso papel aqui também nessa live. Por que é tão importante, né, receitar, recomendar o uso de substâncias só depois de experimentos e estudos científicos? Por que se fala tanto da necessidade de comprovar cientificamente antes de receitar para a população, mas também explicar um pouco do que se trata o instituto, né, que você preside, que é o Questão de Ciência, o trabalho que você desenvolve no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Enfim, agora é contigo para se apresentar e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Sâmia, é um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei encantada também com o seu convite. Eu falei, nossa, que legal, uma deputada que quer falar de ciência, que quer falar de evidências científicas e o uso disso em políticas públicas. Porque foi exatamente para isso que eu criei o Instituto Questão de Ciência. Então, você pediu para dar um background. Eu sou bióloga, eu sou doutora em microbiologia, toda a minha área de pesquisa, desde o doutorado e pós-docs e projetos de pesquisa sempre foi em genética de bactérias, então bem dentro da microbiologia mesmo. E depois de um tempo trabalhando só com ciência, eu comecei a trabalhar também com comunicação de ciência, e movida justamente por esse desejo de conseguir traduzir a ciência para a sociedade numa linguagem mais simples, numa linguagem acessível, que todo mundo seja capaz de entender e que possa ajudar a tomar boas decisões, a tomar decisões embasadas em ciência. Então, o tipo de comunicação científica que eu sempre fiz nunca foi uma comunicação da beleza da ciência,
ciência, ou para atrair os jovens, as crianças para a ciência, apesar desse trabalho ser extremamente importante, mas tem muita gente muito melhor do que eu que já está fazendo isso há muito tempo. O que eu sentia falta, e o que ninguém estava fazendo no Brasil, era justamente uma comunicação de como a ciência funciona e de como a ciência influencia decisões que a gente toma no nosso dia a dia, seja como cidadão, ou como governo, ou como parlamentar. Então, a ciência acaba estando presente nas nossas decisões, que podem ser decisões individuais, do tipo, vou ou não vou vacinar meus filhos, que produto que eu compro no mercado, o orgânico é melhor, o transgênico é perigoso, poxa, eu não entendo disso. Então, essas decisões que as pessoas precisam embasar em conhecimento científico, que muitas vezes não está acessível para elas, e, ao mesmo tempo, né, parlamentares e membros do executivo que precisam fazer leis e políticas públicas que também precisam estar embasadas no que eles sabem ou não de ciência. Então, como é que eu vou legislar sobre células tronco-embrionárias, ou sobre alimentação, orgânicos, transgênicos, né, sobre o uso de medicamentos? Como é que eu vou legislar sobre isso se eu não entendo como é que são os processos científicos que levam a esses consensos? Consensos hoje que a gente sabe, por exemplo, que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, apesar da gente ter um chanceler que nega isso e um presidente idem, né? Consensos que a gente Ou mesmo sabe... que a Terra não é plana, isso também é um consenso já muito consolidado, mas precisa ser repetido. Um consenso que a gente não imaginaria que teria que defender em pleno século XXI, né, de que a Terra não é plana, né, consenso de que vacinas são seguras. Então, tudo isso são consensos científicos, o que quer dizer o quê? Que a ciência já avaliou todas as evidências e, baseado nas melhores evidências que a gente tem disponível até agora, conseguiu concluir que, por exemplo, vacinas são seguras e a gente precisa usá-las como uma medida de saúde pública. Então, consensos científicos podem ser desafiados? Podem, a ciência sempre pode ser desafiada, mas as evidências para derrubar um consenso científico tão sólido como, por exemplo, de que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, tem que ser evidências extraordinárias e muito bem comprovadas. E daí, claro, a comunidade científica tem o dever de mudar de ideia diante de novas evidências, mas essas evidências têm que ser robustas. Então, derrubar um consenso científico não é fácil, mas é obviamente possível. Então, isso é a primeira coisa que tem que ficar clara. É assim que a ciência funciona, e a criação do Instituto Questão de Ciência foi justamente para conseguir fazer uma ponte entre a construção desses consensos científicos, a sociedade, para que a população tenha acesso à informação de qualidade. Então, né, quem quiser dar uma olhada na revista do Instituto, chama Revista Questão de Ciência, a gente escreve para a população em geral, a gente tem um cuidado muito grande de ter uma linguagem que possa ser facilmente compreendida por qualquer um que queira ter informação sobre determinado assunto. E, por outro lado, a gente se coloca disponível também para parlamentares raríssimos como a Sâmia, que se interessam por ciência, para que a gente possa assessorar na construção de políticas públicas e ter certeza que elas sejam baseadas em evidências científicas. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba tendo leis engraçadas, porém que desperdiçaram muito dinheiro público, como aquela que diz que você não pode usar o seu celular no posto de gasolina, porque o posto de gasolina pode explodir. E isso é uma lei municipal aqui do município de São Paulo, que é baseada em achismo. Foi um deputado... Acho que um vídeo que circula no Zap, não sei, deve ser baseado em algum vídeo que alguém recebeu. A história que chegou em mim é que o deputado que fez o projeto de lei assistiu um vídeo no YouTube que o posto de gasolina estava explodindo por causa do celular, né? E assim, por mais engraçado que seja, porque obviamente o posto de gasolina não vai explodir por causa das faíscas geradas pelo celular, porque se fosse assim, ele poderia explodir com as faíscas geradas pelo carro, né? Que na hora que a gente liga o carro. Então, e tem até um vídeo do Mythbusters que eles fizeram uma coisa engraçadíssima, né? Eles pegaram vários celulares e grudaram na bomba de gasolina e ligaram para todos os celulares ao mesmo tempo para ver se explodia. Então, assim, por mais que já tenha sido demonstrado que isso é bobagem, a lei existe,
ela continua, e quanto dinheiro será que foi gasto para equipar todos os postos de gasolina da cidade de São Paulo com o cartaz, com o número de lei dizendo que é proibido usar celular? Então, são essas coisas que o Instituto está preocupado, para que políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas e não em achismo, e que a gente faça um uso melhor dos recursos públicos, que é exatamente o que a gente não está fazendo no momento, né, com o caso da cloroquina e da Covid-19, a gente chega lá rapidinho. Mas então, essa foi a minha trajetória. Eu continuo na academia, hoje eu estou fazendo parte de um projeto de pesquisa de desenvolvimento de vacinas no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que é o instituto onde eu fiz meu doutorado e meus pós-docs. E a gente está com algumas estratégias de vacinas para a Covid-19. Então, estamos lá, né, tentando fazer a nossa parte, e como a Sâmia falou, em vez de discutir esses assuntos que seriam muito mais interessantes e urgentes, sabe, precisamos de financiamento para esses projetos que estão, né, desenvolvendo vacinas, precisamos discutir quais testes diagnósticos a gente vai implementar no Brasil quando for o momento de testar a população para anticorpos, por exemplo, precisamos discutir hospitais de campanha, leitos, e estamos aqui discutindo a cloroquina, que é simplesmente uma droga que era uma candidata para ser um antiviral, para usar na pandemia, mas foi reprovada nos testes clínicos. Então, se você me permitir, Samir, eu queria só dar uma explicada rápida de como se testa um medicamento, né, para o pessoal que não é da área. Né? Então, basicamente, quando a gente testa um medicamento, o que a gente faz? A gente tem uma droga candidata, como a cloroquina, por causa de alguma propriedade dela que alguém descobriu, a gente fala, opa, isso aí pode ser um bom antiviral, vamos testar. Né? E a cloroquina, ela tinha um histórico realmente de ter sido testada várias vezes como um antiviral, porque ela tem uma propriedade, quando você usa em células de laboratório, em tubo de ensaio mesmo, em cultura de células, ela funciona como um antiviral, ela consegue impedir a entrada do vírus na célula. Mas isso funciona, o que a gente chama in vitro, que é só em células de laboratório. E tem um monte de medicamentos e drogas que funcionam muito bem em laboratório, mas depois, quando você vai passar para animais e humanos, não funciona. Por quê? Porque são ambientes muito diferentes. Uma coisa é um ambiente de laboratório completamente controlado, você sabe todas as quantidades que você está usando, tudo bonitinho, isola tudo, usa só aquele remédio, só aquele tipo de células, tá tudo muito fácil de controlar. Quando você joga tudo isso dentro do bicho vivo, as coisas mudam. Tem um monte de outras coisas acontecendo, tem um monte de outras células, tem um monte de outras moléculas que podem interferir. Então, menos de 10% dos medicamentos que dão certo na bancada do laboratório, nessa fase que a gente chama in vitro, menos de 10% realmente chegam a ser testados e aprovados em humanos, porque tem todo um processo. E esse processo, então, é assim. A gente testa nas células de laboratório. Vou até contar já como é que a cloroquina foi testada dentro desse contexto, que assim a gente consegue enxergar bem a história. Então, a gente testa nessas células de laboratório. Geralmente, as primeiras células que a gente usa são células bem genéricas, que servem para isso mesmo, porque elas são fáceis de manipular, elas são fáceis de cultivar em laboratório, todo laboratório tem uma linhagem dessas células, são células de rins de macaco. E a gente usa mesmo essas células como um primeiro passo. A cloroquina, então, foi usada nessas células como um antiviral. Vamos ver se a cloroquina funciona, então, para bloquear a entrada do vírus nas células. Funcionou, beleza. Funcionou super bem, bloqueou super bem a entrada do vírus nessas linhagens de laboratório que são super comuns. Então, esse primeiro passo, a cloroquina tirou nota 10, passou super bem. Mas a literatura mostrava pra gente que em células de laboratório, a cloroquina sempre funciona. Então, ela funcionou, não foi só para a Covid-19, funcionou para dengue, funcionou para zika, funcionou para influenza, funcionou para ebola, funcionou para chikungunya, tudo em célula de laboratório. Mas para essas outras doenças, eles foram para o passo seguinte, eles testaram em animais também. E quando testaram em animais, todas essas doenças que eu falei não funcionam em nenhuma. Então, a gente já sabia que, a cloroquina é boa em células, mas a gente já sabe que, geralmente, ela falha no próximo passo. Então, já não era uma candidata tão boa assim, nunca foi.
Nunca foi uma coisa de falar assim, nossa, mas se a gente tinha tanta certeza que ia funcionar. Não, a gente não tinha. A gente já tinha o pé atrás, porque ela já tinha falhado com essas outras doenças. E, inclusive, para ebola e chikungunya, ela teve uma coisa esquisita nos animais. Ela aumentou a carga viral dos animais e os animais ficaram mais doentes. Então, a gente já tinha também um pé atrás de que, assim, opa, não é só que ela não funcionou em animais, ela pode ser perigosa, porque para ebola e para chikungunya, ela fez os animais piorarem e fez o vírus se replicar mais. Então, era uma coisa que tinha que ficar de olho. Aí, o segundo passo é você fazer o quê? Você vai testar em células que sejam as suas células-alvo, as células do trato respiratório, que não são mais essas células genéricas. Então, vamos ver se funciona nas células que interessam para a gente, as células que a gente sabe que o vírus vai usar. Então, isso foi feito para a cloroquina bem recentemente, faz umas 2 semanas que saiu um trabalho, finalmente alguém fez um trabalho, né, com todas as etapas certinho, como tinha que ter sido feito desde o começo, mas fizeram e mostraram que nas células do trato respiratório já não deu certo. A cloroquina não conseguiu bloquear nada, igual ela fazia nas outras células. Nas células do trato respiratório, não deu certo. E isso também já era um pouco esperado, porque para quem estudou literatura, a gente sabe que a via de entrada que o vírus usa para as células do trato respiratório, que são as nossas células-alvo, não ia mesmo ser bloqueada pelo mecanismo da cloroquina, porque ela bloqueia um mecanismo de entrada que depende da acidez da célula e que não é bloqueado, não é o jeito que o vírus entra na célula do trato respiratório. Então, a cloroquina já não ia fazer muita diferença ali. Mas, mesmo assim, eles testaram em animais e fizeram o caminho certinho, porque daí, depois que a gente testa em células-alvo, a gente tem que testar em roedores, que geralmente a gente usa camundongos, e depois dos roedores, a gente tem que testar em não roedores, que geralmente a gente usa cães ou primatas ou macacos. E isso, inclusive, foi por causa da talidomida. Quando a gente usou a talidomida, né, lá pela década de 60, 70, ainda não tinha regra de testar em animais não roedores. Então, a talidomida funcionou super bem nos camundongos e foi para testes em humanos, e foi para o mercado. E daí, quem conhece a história sabe que era um teratogênico, causava malformação fetal, e teve toda uma geração de pessoas que nasceram com sequelas por causa da talidomida. Depois disso, a FDA, que é a Agência Regulatória dos Estados Unidos, mudou as regras e implementou que tinha que testar também em animais não roedores. Então, o pessoal fez isso com a cloroquina. Testou em camundongos e testou em primatas, em macacos rezo. E eles aproveitaram para testar em todas as fases, porque as alegações da cloroquina foram mudando. Quando começaram a falar da cloroquina, eles falaram que era para pacientes graves, até num uso compassivo, porque falaram, já que não tem nada, não tem nenhum medicamento específico, então por que a gente não vai usar a cloroquina? É um uso compassivo. E daí começou-se a usar. Quando eles perceberam que não deu certo com pacientes graves, eles mudaram o discurso. Não, é um antiviral e antiviral tem que ser dado no começo. Então, só vai funcionar se for uso precoce ou uso profilático. Né? E daí começou a pipocar um monte de estudos mal feitos que não conseguiram provar nada, mas que falavam que tinha que ser uso precoce. Esse pessoal que trabalhou com células e com modelo animal fez o trabalho mais completo que eu já vi com a cloroquina, porque daí eles testaram tudo. Eles falaram, tá bom, já que a gente trabalha com animais, então com humanos não ia dar para fazer isso, então vamos testar nos animais, uso precoce, uso profilático, uso intermediário, uso para pacientes moderados e uso para caso grave da doença. Eles testaram em todas as fases, combinando ou não com azitromicina, que foi outra coisa que surgiu no meio da bagunça, que daí, não, mas só funciona se for com azitromicina. Se for junto, eu ouvi isso também. Daí qualquer trabalho que usava só hidroxicloroquina, vinha aquele monte de críticas, vocês estão usando errado, tem que ser com azitromicina, vocês estão fazendo errado, tem que ser uso precoce, né? Então começam a surgir as desculpas para justificar o uso da droga, e esse pessoal que fez esse trabalho completo falou, tá bom, então vamos testar tudo. Né? E eles testaram tudo, em todas as fases, não conseguiram resultado nenhum com os animais, nem com os camundongos e nem com os macacos rezo. Eles não tiveram redução da carga viral, que é o que você espera de um antiviral, né? E não tiveram nenhuma melhora dos sintomas.
porque daí também tinha outra desculpa, mas não é um antiviral, é um imunomodulador, então vai funcionar na fase grave. Eles testaram em todas as fases, não funcionou. É um trabalho muito bem feito, que eu acho que serve de base para a gente, inclusive para a gente entender que se fosse uma época comum, esse sendo o caminho normal de um medicamento, testa em células, daí testa em camundongos, daí testa em macacos, não funcionou, teria parado aí. Nunca teria chegado a ser testado em humanos, porque não ia fazer sentido, porque essas são as etapas. Se já deu errado aí, para que você vai fazer teste em humano, gastar uma grana? Né? Então, assim, se fosse uma época normal, a gente não estaria discutindo a cloroquina. Ela simplesmente já teria sido descartada nos modelos animais, a gente teria falado, pô, que pena, não deu, vamos testar outro. Não teria esse hype todo. Mas como teve o hype, todo mundo começou a testar em humanos e nem testar direito, em vez de fazer um estudo duplo cego, randomizado, com grupo placebo, comparando vários grupos, com um número grande de pessoas, como seria realmente o que a gente chama de estudo clínico controlado, ninguém fez isso. Na pressa de ter qualquer resultado, fizeram vários estudos pequenos e mal feitos, que comprovam pouquíssimo. Mas, mesmo nesses estudos observacionais, que não são o suprassumo do método científico, a gente conseguiu ver vários estudos razoavelmente bem desenhados que mostraram que a cloroquina não funciona. Então, a gente já teve diversos estudos publicados em boas revistas médicas internacionais que mostram que não tem nenhum indício de que a cloroquina possa funcionar. Os indícios são de que ela não funciona e que existe um risco cardíaco associado ao uso da cloroquina, principalmente quando ela é usada em combinação com azitromicina, que a azitromicina também traz um risco cardíaco. E daí a preocupação, inclusive de associações de cardiologistas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, era de que esse uso combinado de uma droga, que é a cloroquina, que já dá um risco cardíaco, com azitromicina, que também dá risco cardíaco, para uma doença que ataca o coração também, além do pulmão, e cujo grupo de risco são pacientes cardíacos, então o pessoal começou a falar, gente, calma, além do negócio não funcionar, não é inócuo. Então não tem essa de, mesmo se não funcionar, vale a pena tentar porque mal não faz. Não, ela pode fazer mal. Então é essa a grande preocupação da hidroxicloroquina, sabe? Não é uma coisa inócua, você não tá dando um chazinho da vovó. Um placebo, não é um chazinho, não é algo só para dar a sensação psicológica de que você pode estar tendo algum tipo de melhora. Ela, inclusive, pode prejudicar o quadro do paciente, né? Pode, e imagina assim, uma droga que pode, além, daí tudo bem, o pessoal fala, não, mas a gente não usa em cardíaco, a gente faz o eletro antes, e quem é cardíaco a gente não usa. Eu escutei isso ontem de um cardiologista, e assim, eu não consegui, né, eu não tinha tempo de realmente pegar todos os detalhes do que ele estava falando, mas eu fiquei muito curiosa, porque ele é cardiologista, mas de um hospital particular, e daí eu falei, tá, e você vai fazer isso no SUS? Você vai fazer eletro em todo mundo? Porque a gente está discutindo aqui a liberação da cloroquina de forma genérica para uso no SUS. E desde quando o SUS vai conseguir fazer eletro preventivo em todo mundo para ver quem é que tem possíveis complicações cardíacas? Gente, isso não é real. Isso, sabe, não dá para fazer isso. E não vale a pena, porque é uma droga que já mostrou que não já foi comprovado que não já foi comprovado que ela não funciona. Então, para que você vai fazer tudo isso, né, para poder ter o mínimo de segurança para usar uma droga, sendo que a droga não funciona? Qual que é a lógica disso? Né? Natália, um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário é te parabenizar pela sua didática, clareza em explicar, porque, não, de verdade, porque você é não só uma cientista, uma pesquisadora, mas consegue transmitir com uma facilidade imensa para qualquer público entender. Tanto que a gente está com vários comentários elogiando e agradecendo o seu trabalho. Então, esse é o primeiro comentário. Mas eu tenho uma pergunta também para te fazer, porque você já avançou bastante na explicação do método científico e mostrou, né? Já existe comprovação de que, além de não ajudar no enfrentamento à Covid-19, ele pode piorar o quadro clínico dos pacientes por conta de outros problemas, inclusive no coração, né? Que pode desenvolver. Mas, assim, a cloroquina, hoje no Brasil, ela se transformou no principal símbolo do obscurantismo, ou seja, no principal símbolo anti-ciência. E isso tem servido como parte de um argumento, de uma postura política, que a gente conversava um pouco antes também da nossa live,
serve para coesionar um setor da população que prefere acreditar nos mitos e nas falsas promessas, porque também é uma forma de fazer uma divisão entre aqueles que acreditam e apostam no isolamento social como um método para tentar evitar a propagação do Covid-19, que por hora, diante das pesquisas todas que já foram desenvolvidas, é o único método que é consenso na comunidade internacional, que é útil de fato, por enquanto, por hora, né, tem gente pesquisando vacina, tem uma série de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, mas por hora é o único método consensual, consolidado, que pode ser utilizado. Então a impressão que dá é que existe uma linha divisória entre aqueles que acreditam na ciência e, portanto, fazem de tudo para tentar garantir o método de isolamento social, e aqueles que discordam, não é nem que discordam, é que negam completamente as evidências, os estudos científicos e apresentam, vendem a ideia da cloroquina como um remédio milagroso. E, infelizmente, esse é um enfrentamento que a gente precisa fazer hoje no Brasil, e eu digo que se tornou o principal símbolo obscurantista, porque, inclusive, um ministro caiu essa semana por N motivos. Ela entrou no governo já sabendo um pouco das características do que se tratava, porque o governo mandou, o ex-ministro Mandetta também já havia saído do cargo, mas saiu justamente porque não queria colocar o nome à prova, ou seja, se comprometer com a recomendação da cloroquina como método de tratamento oficial do Brasil, né, da Covid-19. E aí a minha pergunta para você, na verdade, são duas. Primeiro, qual é a sua opinião, né, de quais são os motivos de esses setores, principalmente ligados ao governo federal, que não tem problema nenhum em dizer isso, faz tanta propaganda da cloroquina, sendo que a gente sabe que não é um método comprovado cientificamente. Segundo, o que significa dizer que o Ministério da Saúde pode recomendar o uso da cloroquina? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe que alguns hospitais, a gente ouviu na TV, tem notícias de que algumas cidades já estão utilizando a cloroquina como um tratamento oficial, mas isso ainda não é um método nacionalizado e nem tampouco oficial. Aliás, não deveria, não poderia ser oficial, não é? Se você pudesse falar um pouco desses dois temas, acho que seria importante também. Então, como eu te falei antes, Samia, eu não tenho realmente nenhum traquejo político. Então, o que eu falar aqui sobre qualquer análise política vai ser o maior chutão, tá? Porque eu não tenho nenhuma formação na área. E, inclusive, por isso, sempre eu fiquei muito espantada com esse uso político da cloroquina. A impressão que eu tive é que, realmente, para quem já é contra qualquer medida de isolamento social e quer uma desculpa para que as pessoas voltem ao trabalho com a desculpa de que a gente tem que retomar a economia, e esse tem sido sempre o discurso do presidente do governo federal, né, ter uma droga milagrosa vem bem a calhar, né, porque você fala assim, imagina, gente, ó, isso aí tem cura, é só tomar cloroquina, todo mundo tomando cloroquina e vamos trabalhar, e acaba com essa frescuraiada aí de pandemia, né, e então a impressão que eu tenho é que ela acaba tendo esse uso político, né, porque ela vem satisfazer um discurso, né, de que, sabe, é só uma gripezinha, vai passar, e a gente tem remédio, então não tem nenhum motivo para não voltar ao trabalho, né, e daí, desculpa, me perdi aqui na sua outra pergunta, né, porque existem já alguns hospitais e clínicas que utilizam a cloroquina, né, como tratamento. Isso. Né? Então, desse uso político, eu acho que tem, né, tem isso, né, eu acho que tem também, como a gente estava falando, uma característica do governo de gostar de criar essas tretas, né, de gostar de criar o conflito, né, e não sei mesmo se isso é uma estratégia para realmente desviar dos assuntos que deveriam estar sendo discutidos, porque, como você colocou no começo, é um absurdo a gente estar aqui discutindo cloroquina, né? A gente realmente tem coisas mais importantes para discutir. Agora, a implicação do Ministério da Saúde dar um aval, né, como, por exemplo, você deve lembrar que o Conselho Federal de Medicina, a gente fez muita piada em cima, né, porque o Conselho Federal de Medicina disse que autoriza, mas não recomenda o uso da cloroquina. E isso, assim, foi piada pronta, como tantas no Brasil, né? Porque a gente falou, gente, você quer coisa mais idiota do que eu autorizo, mas eu não recomendo? Sabe, é um absurdo.
sabe? O cara fala, olha, eu autorizo porque eu quero livrar os médicos de qualquer tipo de processo, né, por receitar ou por não receitar. Mas eu não recomendo porque eu sei que é uma porcaria, tá, gente? Então eu não vou recomendar porque eu sei que é ruim. Inclusive, a nota do Conselho Federal de Medicina foi uma piada, porque eles falavam que não tem embasamento científico nenhum para dizer Mas isso que é muito grave, porque isso pode colocar a vida de milhões de pessoas em risco com conivência, né? Sabendo que a cloroquina não tem esse papel. Isso é muito, muito grave. E o Conselho Federal de Medicina lança uma nota dizendo que, olha, a gente sabe que não funciona, a gente sabe que não tem nenhuma evidência que funcione, a gente sabe que ela não foi devidamente testada, e então a gente não recomenda, mas a gente autoriza. E daí você fala, Nossa, como é que é? Né? Então, e daí o Ministério da Saúde, então, hoje, o que o Ministério da Saúde tem? Ele tem uma diretriz que autoriza o uso em pacientes graves. E o que os grupos pró-cloroquina estão exigindo é que o Ministério da Saúde autorize para o uso precoce e para o uso profilático, que, como eu já falei, a gente já mostrou que não tem cabimento isso não funciona, e me preocupa muito, porque como ela pode provocar, com o uso prolongado, arritmia cardíaca, se a gente começa a dar isso como profilático justamente para os profissionais de saúde, pensando que essa pandemia ainda vai durar meses, a gente vai estar colocando essas pessoas no grupo de risco. Pessoas perfeitamente saudáveis, que a gente precisa que permaneçam saudáveis porque estão cuidando dos nossos doentes, e a gente vai dar para essas pessoas um profilático que pode causar arritmia. Tá todo mundo louco? A gente vai mover essas pessoas de um grupo saudável para um grupo de risco, né? E daí o pessoal fala, não, mas imagina, mas só pode causar arritmia se for uso prolongado. E não vai ser uso prolongado, camarada! Se a gente vai dar para profissionais de saúde por meses. Então, assim, os argumentos parece que você está conversando com um louco, né? Então, existe uma pressão hoje em cima do Ministério da Saúde para autorizar o uso precoce e o uso profilático. Se o Ministério da Saúde autorizar, isso vira protocolo de atendimento. E daí o que acontece com os médicos? Eles vão ser obrigados a prescrever no SUS, porque vira tratamento padrão. Virar um oficial, né? Como se fosse um oficial do recomendado pelo Ministério da Saúde para curar, né? Como dizem, tratar da Covid-19, né? Seria a cloroquina. Poxa vida, sim. No SUS, nos hospitais privados, independentemente da escolha do médico e do paciente. Tudo. E daí sim seria caso de médico ser processado porque se recusou a dar cloroquina, sabe? O médico vai lá explicar para a família, olha, eu não vou prescrever isso porque não tem nenhum embasamento, mas existe uma normativa do Ministério da Saúde dizendo que ele tem que dar. Então, olha a sinuca que você coloca os médicos. Muito grave, claro, claro. E é por isso, claro, evidentemente que ministros têm dificuldade de seguir, né, à frente do ministério, porque também é colocar a própria carreira, a formação e toda a credibilidade que tem dentro da própria comunidade médica em risco, quando você se sente obrigado a recomendar algo que já foi mais do que comprovado, que não ajuda e que pode piorar a situação, né? Sim. E pior, a insistência nisso dificulta que a gente teste outros medicamentos. Fica muito difícil você recrutar pacientes para testar outros medicamentos, porque todo mundo só quer a cloroquina. As pessoas não querem ser voluntários para os testes de outros medicamentos, e mesmo para testar a própria cloroquina, que ainda tem testes em andamento com ela, as pessoas não querem participar dos testes, porque quando você assina o compromisso de participar, você pode ser randomizado para o grupo de tratamento ou para o grupo placebo, para o grupo controle. E as pessoas não querem, elas querem garantir que vão receber a cloroquina. Então, esse hype todo atrapalha o andamento da própria ciência. A gente não consegue trabalhar. E existem, né, Natália, várias pesquisas sendo desenvolvidas em diferentes institutos, em diferentes países, para tentar, de fato, encontrar um tratamento mais adequado, né, para enfrentar a Covid-19. Só que acho que até seria importante esclarecer para as pessoas, não é uma coisa milagrosa que acontece de uma hora para outra, até por conta desse método científico que é necessário de ser perseguido, demanda um tempo, e também é uma doença muito recente, né, não tem um acúmulo, né, um histórico já de diagnóstico para poder compreender quais são as melhores substâncias, não é isso?
E tem uma coisa, Samia, que é muito importante que você falou, não tem um acúmulo de conhecimento. Então, é uma doença nova, é um vírus novo, mas ele é um parente próximo de vírus antigos que a gente conhece, do SARS e do MERS, que já causaram epidemias antes, e depois que essas epidemias se resolveram, o SARS foi em 2002 e o MERS foi em 2012, voltando com um surto em 2015. Mas foram epidemias que elas foram grandes, elas tiveram um impacto social e econômico grande, para quem lembra, você era muito novinha em 2002, né, mas teve um impacto, e foi também algo que disseminou para vários países, então foi grande, não chegou a ser uma pandemia, e eram vírus muito próximos desses, são parentes próximos. Agora, o que aconteceu é que muitas das pesquisas que iniciaram com SARS e com MERS, elas foram interrompidas ao longo dos anos por falta de interesse e falta de financiamento, porque aquelas epidemias já tinham se resolvido, e daí ninguém mais queria estudar, e era difícil você pedir financiamento para isso. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, inclusive que os parlamentares saibam da importância do investimento em ciência ser contínuo, porque senão a ciência, o meu colega que faz comigo o Diário da Peste, toda sexta-feira a gente faz uma live, chama Diário da Peste, é toda sexta às 5 da tarde, pelo Instituto Questão de Ciência, e que é uma maneira que a gente tenta, até com um pouco de humor, assim, tentar trazer as notícias da semana, tudo que aconteceu durante a semana. Quem comenta sou eu e o professor Maurício Nogueira, que é médico, virologista, professor da Faculdade de Medicina lá de Rio Preto, a FAMERP. Né? E o Maurício, que é um cara que tem uma carreira brilhante com viroses, sabe, publicou muita coisa sobre Zika, dengue, né? Então ele fala que a ciência brasileira, e a do mundo também, não é só no Brasil, mas que a ciência funciona em soluços. A gente tem uma crise, todo mundo põe dinheiro para resolver a crise. Depois que a crise passa, todo mundo tira o dinheiro, a gente não consegue continuar trabalhando. E isso para a ciência é péssimo, porque interrompe pesquisas que poderiam ter gerado, por exemplo, esse conhecimento que você falou agora, a gente não tem, mas a gente podia ter tido, se a gente tivesse continuado a pesquisa com esses outros vírus, né? E para Zika, para dengue, para vários outros que a gente teve surtos também, que a gente teve sustos, né? Mas depois que passa o susto, para o financiamento. E daí a gente não... Mas tem um problema estrutural também, né? Do problema de financiamento da ciência no Brasil, não só porque, bom, passou o surto, então não vamos mais nos debruçar sobre esse problema específico. Na verdade, isso é uma questão generalizada. Em pleno contexto da pandemia, nós vimos, por exemplo, bolsas de pesquisa da CAPES sendo cortadas, e aí foram fazer uma investigação mais a fundo, descobriram que algumas das pessoas que eram beneficiadas dessas bolsas, que foram cortadas, estavam inclusive envolvidos com pesquisas a respeito da Covid-19. Nesse governo, nesses 2 anos que eu estou como parlamentar, já foram 3 momentos diferentes que a gente teve que correr atrás de crédito extraordinário, toda uma luta, uma negociação no Congresso para garantir que as bolsas fossem pagas. Então, assim, é muito grave o problema do subfinanciamento da pesquisa no Brasil e também essas paralisações que a gente tem por pura irresponsabilidade e falta de planejamento. E quando tem um contexto como esse, de pandemia, num país em que tem problemas de desigualdades sociais profundas, em que boa parte da população não tem acesso a condições de saneamento básico adequadas, como a gente vai discutir a questão da higiene, né, tão necessária para se proteger, sendo que as pessoas não têm acesso a água encanada dentro da sua própria casa, em que o SUS vem sendo tão degradado e tão maltratado, principalmente depois da emenda constitucional 95, então a ciência entra como uma parte fundamental até para embasar o trabalho desses profissionais que estão na linha de frente, né, no enfrentamento ao Covid, mas a gente vê essa situação calamitosa no Brasil, por isso que os índices são tão graves, né? Eu estava vendo hoje, chegamos a 15.662 mortes no Brasil e 234 mil contaminados, sabendo que existe um profundo índice de subnotificação, porque aí sim, isso deveria estar sendo feito, né? Testagem em massa para que o isolamento social, que já é comprovado cientificamente, possa ser feito de maneira adequada. Exato. Mas é o inverso, né? Por esse subfinanciamento, esse descaso com áreas tão fundamentais que a gente tem essa situação calamitosa hoje, né?
Exato, e daí é exatamente isso que você falou, Samia, o mau uso dos recursos públicos. A gente está aqui debatendo a cloroquina, né? Foi feito um investimento grande para que os laboratórios das Forças Armadas produzissem cloroquina. E esse investimento poderia ter sido muito mais bem utilizado comprando kits de testes diagnósticos, né, equipando os laboratórios, né, treinando o pessoal. E olha só que curioso, para fazer testes moleculares, que são os melhores testes diagnósticos, que são os que a gente chama de RT-PCR, são os testes que realmente vão detectar o vírus, né, se a pessoa está contaminada, e que foi assim que a Coreia do Sul fez e a Alemanha fez, testagens em massa que você pode ver quem está contaminado, daí você faz o rastreamento dos contatos da pessoa, né, e assim você vai conseguindo rastrear a pandemia. Esses testes moleculares, eles têm que ser feitos por profissionais especializados em biologia molecular. Sabe quem são esses profissionais no Brasil? Em sua maioria, pós-graduandos que estão com as suas bolsas cortadas. Quem a gente tem que pode, que é capacitado para trabalhar em laboratório de biologia molecular, geralmente são os nossos pós-graduandos, os nossos pós-docs de universidades, de institutos de pesquisa. Então, a falta de valorização e de financiamento da ciência nos coloca numa situação extremamente vulnerável para o combate à pandemia, onde a gente não tem as universidades e os institutos de pesquisa equipados com os insumos necessários para fazer esses testes, e as pessoas que a gente tem que são capazes de fazer esses testes e que poderiam treinar mais gente para fazer esses testes, são pessoas que são acusadas de fazer balbúrdia na universidade, exatamente, nada para a sociedade. E todo esse recurso que foi destinado para a maior produção de cloroquina para ser usada nos hospitais poderia ter sido empregado para pagar essas bolsas, para equipar os hospitais, comprar respiradores, enfim, tudo isso, ou mesmo para pagar a renda básica emergencial, que é para tentar garantir o isolamento social no Brasil, porque enquanto o povo não tiver dinheiro, dificilmente vai conseguir, de fato, ficar dentro de casa. Então, existe uma distorção, inclusive, de um orçamento que existe, um dinheiro que existe, mas está sendo utilizado para construir esses fantasmas obscurantistas. Perfeito, é isso mesmo. E daí a gente volta para o mesmo problema que a gente começou, que políticas públicas precisam ser baseadas em evidência científica para fazer o melhor uso possível dos recursos públicos. E quando a gente pensa no contexto do ministro da Saúde, é isso que um bom ministro da Saúde vai fazer, se deixarem, né? Porque, se deixarem, sabe, e quem vai aceitar um cargo agora de ministro da Saúde, sabendo que vai ser impossível fazer um bom trabalho? Que mesmo talvez que seja por isso, talvez seja por isso e por outras questões políticas também que estão optando por colocar um general agora, porque até que ele não tem como formação ser um cientista, não tem obrigação nenhuma de seguir as recomendações da comunidade científica, ele tem mais liberdade para indicar algo que é contrário a esse consenso internacional. Talvez esteja aí um dos motivos também de se optar por colocar um general, né, no Ministério da Saúde, não tem compromisso nenhum. Olha, se for um general que entenda como a ciência funciona e que esteja bem assessorado por uma equipe técnica e que tenha toda a autoridade de general para chegar para o presidente e falar: eu não vou fazer essa porra coisa nenhuma, não vai ter cloroquina, aí eu vou ficar feliz. Agora, se for um general que age mais como um soldado, né, do obscurantismo, aí a gente está mais ferrado do que já está até agora. Natália, o papo está muito, muito bom. A gente já está uns 40 minutos debatendo, é uma aula incrível, muito impressionante. E eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, e eu vou pedir para a Camila, que está nos ajudando também aqui a fazer essa live, ver se tem alguma pergunta que chegou também dos internautas, que eu sei que estão comentando, e estão gostando bastante também de te ouvir. Mas, primeiro, de onde surgiu esse hype, né, da hidroxicloroquina? Claro, aqui no Brasil existe esse debate tão incessante porque é uma obsessão do presidente da República e existe essa polêmica de tentar regularizar através do Ministério da Saúde, como tratamento oficial, mas veio de onde? Do próprio Donald Trump nos Estados Unidos, insistia na cloroquina, agora ele mesmo aparentemente desistiu, não se fala mais disso, ele não tem mais essa ameaça, né, de colocar a cloroquina como um tratamento oficial, me corrija se eu estiver errada. E a minha segunda pergunta, além de onde surgiu, também tem a ver com o debate a respeito das fake news, que elas cumprem com papel no Brasil, no mundo inteiro, né, mas
falando especificamente do Brasil, muito perigoso do ponto de vista da política, porque serve para difamar, inventar mentiras, enfim, construir toda uma rede de difamação, de ódio, mas no ponto de vista da ciência, ela também cumpre com um papel muito nefasto. Aliás, as fake news são anti-ciência a princípio, né? Porque está falando de mentira, de mitos e fantasias como uma forma de divulgar as ideias que você acredita que não tem base nenhuma na realidade. Vocês, na comunidade científica, fazem um debate a respeito das fake news e o perigo, né, que elas representam para a ciência, porque hoje a gente debate muito sobre a necessidade de ter algum tipo de regulamentação, né, regulamentação das plataformas de rede social, das mídias, uma regulamentação governamental para impedir esse papel tão nefasto das fake news. E imagino que na comunidade científica também tenha um debate a respeito disso, né? Olha, vou começar pela pergunta de onde surgiu e depois a gente passa para as fake news. Né? Então, o hype da cloroquina surgiu realmente, o hype mesmo eu acho que foi nos Estados Unidos, né? Mas foi por causa de um hype que começou na França, né? Então tudo começou com um trabalho francês extremamente mal feito do ponto de vista científico, por um médico chamado Didier Raoult, que é também diretor de um hospital em Marsella. E ele diz que ele leu um trabalho chinês que falava maravilhas da cloroquina, e daí ele resolveu testar no hospital dele. E daí, antes de publicar o trabalho que ele fez no hospital dele, o que é uma atitude muito anticientífica, a gente já viu isso em vários falsos profetas, para a gente assim, é um sinal de alerta que pisca, sabe? O cara que foi para a mídia antes de publicar. Então, quem fez isso antes? Andrew Wakefield fez isso, o cara que começou o movimento anti-vacinas. O pessoal da Fusão Afrio fez isso. Esse pessoal que vai na mídia antes de publicar, a gente já fica assim, sabe? O cara tá querendo criar o hype sem ter a validação científica. E o Didier Raoult, ele fez exatamente isso. Antes de publicar o paper, ele foi no YouTube, fez um vídeo horroroso falando que ele tinha cura, que era cloroquina, que acabou a pandemia, ninguém mais vai morrer porque ele tem a cura. E daí depois saiu o trabalho dele, né, numa revista onde o coautor dele é editor. Então a gente também já fez assim, sabe, porque isso não, sinal. É absurdo. Eu publico meu próprio paper, como é que é, né? Então a gente também já ficou assim, E daí a gente foi ler o trabalho, e o trabalho tinha tantas falhas metodológicas, mas tantas, que eu achei que ele ia ganhar o prêmio de pior trabalho da pandemia. E eu mudei de ideia quando eu li o trabalho da Prevent Senior, que a Prevent Senior conseguiu ganhar dele, né? Mas eu chego lá rapidinho. Né? E o trabalho do Didier Raoult, então, foi o quê? Ele trabalhou com um número muito pequeno de pacientes, isso já é uma coisa que a gente em ciência sabe que não funciona, sabe? Você tem que testar um remédio, você vai testar em centenas, milhares de pessoas. Ele testou em 26 pessoas no hospital dele. Né? O grupo controle que ele usou, ele não pediu permissão para as pessoas, não é que ele fez um trabalho e daí pessoas foram randomizadas, divididas em grupo. Não, as pessoas que ele colocou como se tivesse, sabe, como se fosse o grupo controle, nem sabiam que estavam participando do estudo. Eram simplesmente dados de pacientes do hospital dele e de outros hospitais que não tomaram cloroquina. E isso é um absurdo, porque quando você faz um estudo, ele tem que ser randomizado, as condições têm que ser as mesmas. Você ter gente de hospitais diferentes participando já era ridículo, porque pessoas, obviamente, não estavam sendo submetidas às mesmas condições. Né? Então, quando a gente fala de randomizar os grupos, o que a gente diz também? Que os grupos têm que ser feitos com populações muito similares. Você não pode pegar um grupo só de idosos cardíacos e comparar com um grupo só de jovens saudáveis. E foi mais ou menos isso que ele fez. Então, os grupos que ele usou não eram randomizados. Então, assim, já não valia nada. Mas o pior mesmo que ele fez foi que ele falou o resultado dele no YouTube, ele falou 100% dos pacientes que tomaram cloroquina melhoraram. Ele só esqueceu de falar, lembra que eram 26? Então já é um número super baixo. Né? Ele só esqueceu de falar que desses 26, 6 pacientes pioraram. 3 foram parar na UTI. Acho que travou para mim.
Pessoal, travou para mim a live, eu não sei se foi só para mim, se a Mila puder me mandar aqui alguma mensagem para explicar quantas anda, porque eu acho que deu alguma travada, pelo menos o meu deu uma travadinha, travou mesmo, acho que ela deve ter tido algum problema com a conexão, que acontece muito em tempos de isolamento social, né, com uma sobrecarga das redes. Vamos esperar alguns minutinhos para ver se ela consegue retornar. Ou se... Aí, agora deu certo. Voltou, muito bom. Pode continuar, por favor. Então, até a história dos 26 pacientes estava dando para ouvir? Estava ótimo, estava. Você estava chegando, inclusive, que 6 pacientes pioraram e ele esqueceu de comentar isso. Então, 6 pacientes pioraram. 3 foram para UTI, 1 morreu, 1 teve que ser retirado do estudo por causa de efeitos colaterais e 1 foi para casa, né, mas tinha piorado. E ele excluiu esses 6 pacientes da estatística final. Então, assim, você fazer uma análise estatística e dizer que 100% dos pacientes melhoraram porque você excluiu 6 que pioraram, é fraude. É simplesmente fraude. Né? Então, esse é o trabalho, esse trabalho que é uma fraude e que hoje está sendo investigado pelo próprio journal, pela própria revista que publicou. A revista divulgou uma nota dizendo que esse trabalho está abaixo dos padrões da revista e que vai ser investigado. Né? E esse é o trabalho que todos os apoiadores da cloroquina citam, dizendo que esse trabalho que provou que a cloroquina funciona. Então, isso é um absurdo. E, realmente, esse trabalho só não ganhou o prêmio de pior trabalho do ano porque depois veio a Prevent Senior aqui no Brasil e fez um pior ainda, que não conseguiu ser publicado nem como pré-print. Pré-print é quando a gente publica um trabalho só para divulgar para os pares, antes mesmo dele ser aceito por uma revista. Isso é uma prática comum e importante, mas esse cara não conseguiu, esse pessoal da Prevent Senior não publicou nem como pré-print. O que eles distribuíram foi um PDF que foi distribuído para a imprensa, inclusive vários jornalistas me mandaram e pediram para comentar, eu comentei, a gente comentou na nossa revista Questão de Ciência, também quem quiser dar uma olhada lá, tem um artigo que se chama Uma Aula de Como Não Testar um Medicamento. Vai lá e dá uma olhada nesse artigo que eu explico direitinho por que o trabalho da Prevent Senior não pode nem ser chamado de trabalho, de estudo. Aquilo é uma piada, né? Também querendo mostrar que a cloroquina funciona. Então foi daí que surgiu o hype. O Didier Raoult na França, ele continuou publicando mais e mais trabalhos, todos horríveis. Depois, esse primeiro foi o único que ele conseguiu publicar numa revista, os outros também não passaram de pré-print, né? Mas fica rodando. Né, as pessoas ficam usando isso como referência, né, de que a cloroquina funciona. Então, olha que loucura que nós chegamos. Tudo isso que demitiu 2 ministros da saúde no Brasil é baseado num trabalho francês de 5ª categoria que omitiu dados e que foi super mal feito. Então, é nessa situação que a gente chegou, sabe? É absurdo pensar que a gente está debatendo cloroquina baseado nisso. E foi nesse estudo que também o Trump se baseou quando ele fez o hype, que eu acho que o Bolsonaro pegou dali. Né? Quando o Trump falou que tinha um trabalho francês maravilhoso, que provava que a cloroquina funciona, daí é que isso realmente ganhou mais popularidade. E até hoje, ontem mesmo no debate da CNN, um dos médicos citou o trabalho francês como referência. Nossa, esse que não foi nem que é terrível só no método dos 26, entendi. Isso, nossa. Os 26 pacientes, né? Ele citou esse trabalho e citou também o da Prevent Senior. Então você vê que assim, sabe, não adianta, o pessoal que está defendendo a cloroquina está se embasando em má ciência, em ciência mal feita, o que a gente chama até de ciência picareta, né? Porque é uma ciência que não segue o rigor científico, aquilo não é ciência, né? Não serve para embasar nada. Mas, infelizmente, é isso que eles estão usando como argumento de que a cloroquina funciona. E daí, chegando na segunda pergunta que você me fez sobre as fake news, eu gostaria muito que a comunidade científica fosse mais engajada em combate a fake news. Eu acho que nós, como comunidade, a gente faz muito pouco. Eu tenho tentado fazer esse trabalho no IQC e tem alguns grupos dentro de universidades que têm tentado fazer um bom trabalho, mas é muito pouco e eu não vejo as sociedades científicas fazendo.
esse trabalho, né? E então eu acho que, sabe, eu vejo as sociedades científicas fazendo um trabalho muito bom para tentar reaver o financiamento da ciência, mas de combate à fake news, não. E fake news em ciência, como você falou, ela é nefasta per se, né? Porque ela já é toda baseada em teorias da conspiração. Então a gente tem toda a negação do aquecimento global, os movimentos anti-vacina, né? Tudo isso vai gerando uma constância de fake news que circula pelas mídias sociais e que eu imagino, tão poderosa quanto na política, né? De conseguir criar essas teorias da conspiração e essas formas de pensar de que eles estão escondendo alguma coisa, né? Isso é muito típico das fake news e saúde. Eles têm a cura do câncer, mas eles escondem de você, sabe? E acho que agora, durante a pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Então, a quantidade de agências de fact-checking que têm trabalhado exaustivamente para fazer checagem dessas fake news, eu ajudo muito uma agência que chama Aos Fatos. Eles fazem um trabalho de checagem. Muito sério, muito bom. Assim, eles estão enlouquecidos, porque não para de chegar fake news, né, na pandemia. E às vezes eles me mandam umas assim para eu comentar, que eu falo, não é possível que isso está circulando, gente, isso é do além. O que chegou de mais absurdo para você, do tipo beba, sei lá, chá de qualquer coisa que vai fazer bem, pessoas que usam... Beber água morna, porque daí o vírus vai para a garganta, vai descer para o estômago e não vai para o pulmão. Sobreviver, sei lá, loucura. Né? Não, tem umas coisas do além. Tem medicamentos que, sabe, que as pessoas juram que funciona, né? Tinha um muito engraçado também, que o vírus foi feito em laboratório, de propósito, que é tudo... De propósito, esse é clássico, é o vírus chinês, de propósito, para acabar com o mundo. Os chineses que querem acabar com a população mundial, ou é o Bill Gates, que também fez. Também. Então, mas tem um monte que você olha e você fala, gente, de onde surgiu isso? E daí uma coisa que me espantou foi que uma vez eu perguntei pro rapaz do Aos Fatos, eu falei, mas como que você seleciona? Porque deve ter um monte de coisa, né? Como que você seleciona qual que você vai desmentir? E daí ele falou, olha, a gente tem 2 critérios, é por número de compartilhamento, então se a gente vê que uma notícia já teve 200 mil compartilhamentos, a gente precisa desmentir. Ele falou, ou é pelo perigo que pode causar. Então, daí mesmo que não seja muito compartilhada, mas pode colocar a vida de pessoas, né, em risco, aí a gente desmente, como foi, por exemplo, o caso da solução MMS para autismo, mandando as pessoas tomarem Cândida, né, basicamente. Então, daí ele falou que nesses casos, mesmo quando não é muito compartilhado, eles desmentem. E daí, realmente, chega na mão deles, assim, os maiores absurdos. Sim. Por isso, gente, muito importante, sempre que chegar alguma informação para vocês, principalmente se tratando de curas milagrosas, e se tratando principalmente nesse contexto de pandemia da Covid-19, busquem checar a informação nos sites de comunidades científicas. O jornalismo tem cumprido com um papel muito sério e importante de sempre dar voz para esses pesquisadores. Não é à toa que a Natália também está indo em diversos veículos de comunicação. Essa semana ela vai participar, inclusive, de uma audiência, né, na Câmara de Deputados, da comissão especial que debate a respeito da Covid-19. Então, sempre chequem informações, busquem se informar, porque a questão é muito séria. Nós precisamos sempre ouvir o que os pesquisadores e cientistas estão produzindo, para que a gente não coloque a vida da população em risco. Às vezes vendem algo como absolutamente milagroso, mas pode inclusive piorar a situação e o quadro de saúde das pessoas. Natália, eu queria te agradecer muito por essa aula que você deu para mim, e eu acredito que para todo mundo que está assistindo. Como eu disse, é muito impressionante o seu conhecimento, mas também a sua didática, a capacidade de se comunicar, de levar a informação adiante, e dizer que no que eu puder te ajudar, né, no meu, enquanto parlamentar, enquanto deputada, a fazer com que os outros parlamentares também ouçam mais a voz da ciência, porque esse tema da cloroquina, infelizmente, também está contaminando o debate no plenário. Alguns deputados começam a sugerir que a gente também trate da regularização.
em plenário, o que é muito perigoso, porque daí não se trata mais só do discurso do presidente da República, mas de uma tentativa de articulação parlamentar. É gravíssimo, gravíssimo, né? Porque tem representação nos estados, pode tentar entrar em guerra com os prefeitos e com os governadores. Então, assim, quanto mais a gente puder levar a voz da ciência para dentro da Câmara de Deputados e para a sociedade, esclarecendo quanto melhor. É que agora a gente está com as comissões suspensas na Câmara, mas eu faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia por um compromisso com a pauta, porque eu sou servidora da Universidade de São Paulo, fui formada aí, então tenho bastante compromisso e interesse mesmo com o tema. Então, no que eu puder ajudar agora, sempre, depois, enfim, conta comigo. Eu queria te parabenizar novamente pelo trabalho, porque ele é muito, muito, muito importante. Tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que acompanha e colocar as considerações finais, que a gente está chegando em 1 hora de live já, o que você puder dizer, considerações finais, enfim, muito útil para todos nós. Sâmia, muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que é exatamente para isso que eu estou aqui. Então, se você ofereceu por educação, coitada de você, porque por educação eu aceito, né? Então, imagina, é a nossa obrigação. Mas eu e o Instituto Questão de Ciência estamos à disposição para participar de audiências, para esclarecer os seus colegas no parlamento, né? Coloque isso para os colegas, que sabe, existe esse instituto, é isso que a gente faz, a nossa missão é políticas públicas baseadas em evidência, nós estamos aqui justamente para fazer um serviço para vocês, né? E então usem esse serviço, as portas estão abertas, a gente consegue esclarecer assuntos de qualquer natureza científica, porque não sou só eu no instituto, a gente tem vários cientistas colaboradores, então de qualquer área nós conseguimos trazer os melhores especialistas para debater com os parlamentares, para esclarecer, para prestar essa assessoria tão necessária nesse momento, para que vocês também não sejam enganados pelas fake news, pelas notícias de milagres na pandemia, que infelizmente não existem. O que existe é boa ciência, e boa ciência precisa ser ouvida e precisa ser bem financiada para continuar trabalhando. Então, se eu puder deixar uma mensagem final, é essa, para que os parlamentares saibam que eles têm para onde recorrer, né? Nós estamos de portas abertas para qualquer um que precisar da nossa ajuda, e é qualquer um mesmo, não interessa partido político, nós somos completamente suprapartidários, o nosso compromisso é com informação sobre ciência. Então, qualquer parlamentar que quiser nos procurar vai ser atendido. Nós vamos fornecer toda a informação necessária para qualquer membro do parlamento ou do executivo que precise de uma assessoria científica. E que fique o recado também para que os próprios parlamentares nos ajudem. Então, realmente, nos chamem para compor comissões, para poder ter uma voz durante a pandemia, porque a pandemia depende de respostas que a ciência vai dar. E não só a pandemia, a gente vive numa sociedade, como disse Carl Sagan, que é extremamente dependente de ciência e tecnologia, e em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Então, com a ajuda de vocês, eu acho que a gente consegue construir essa ponte para que daqui por diante, que pelo menos a pandemia sirva para nos ensinar essa lição, de que políticas públicas precisam ser construídas em cima de bases sólidas e bases científicas, e essa cooperação da academia com o parlamento precisa se estabelecer, se firmar e se transformar numa cooperação permanente, não só em época de crise. Exatamente, que a política reverbere a contribuição da ciência e não seja uma inimiga da ciência, como infelizmente a gente vê acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo também. Bom, é isso, Natália, muitíssimo obrigada novamente. Acho que todo mundo, a gente está recebendo vários elogios e comentários, todo mundo gostou muito da live, que de fato foi muito útil, e até a próxima. Obrigada, Sâmia, e obrigada para quem assistiu. Obrigada. Isso, todo mundo que acompanhou, obrigada também. Tchau, tchau. Bom domingo para todo mundo.